esse simulado que acontece hoje. A gente sempre recebe, né? O que está acontecendo Sim. em tal lugar, cheio de viatura? Agora vamos mudar de assunto um pouquinho? Ali, claro, prevenção, né? Para a saúde, para que não se sofra acidentes e não tenha traumas, né? Mas agora a gente vai falar dos planos de saúde, porque a partir de amanhã entram em vigor novas regras da Agência Nacional de Saúde que permitem cancelamento de planos de saúde por inadimplência. Traduzindo, tá com o plano atrasado, a empresa pode encerrar esse contrato. Vamos tentar entender se é isso mesmo. Nicole Soares, especialista em Direito da Saúde, está ao vivo com a gente aqui no Estúdio CBN. Oi, Nicole, boa tarde, bem-vinda, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Então, falei de uma maneira genérica, mas é isso, né? Quem tiver com mensalidade atrasada, dependendo quantas forem aí, a partir de amanhã pode perder o plano de saúde. Na verdade, isso sempre foi possível, né? As possibilidades de cancelamento de um plano de saúde sempre passaram pela situação de inadimplência. O que essa alteração recente trouxe foi um alinhamento com relação a como é contado esse prazo de inadimplência e os meios de comunicação que podem ser utilizados para falar com o beneficiário sobre a questão da inadimplência. E aí, Nicole, a gente está falando de uma inadimplência de quanto tempo, quanto atraso aí tem que estar acumulado para que esse cancelamento possa ocorrer? São até 60 dias de inadimplência, considerando inclusive que há a obrigatoriedade que a operadora de saúde realize a notificação com relação à inadimplência até o 50º dia, justamente para que o beneficiário tenha um prazo para promover a regularização dessa situação de inadimplência. Nicole, se a pessoa estiver, por exemplo, passando por um tratamento, né, e ela não está dando conta de pagar o plano de saúde, como é que funciona isso? Existe uma ressalva com relação ao cancelamento do plano no período em que existe um tratamento em curso. Agora, o que isso também pode, na prática, ser complicado de gerir, é que existem, hoje, as doenças crônicas, elas são muito presentes na nossa realidade. E muitas vezes uma doença crônica tem ali um tratamento prolongado, né, até por anos. Mas existe essa ressalva de que esse cancelamento não poderia acontecer no período em que há a execução de um tratamento. E quando se trata de alguma dificuldade temporária, né, Nicole? Por exemplo, a pessoa ali perdeu o emprego e de repente vai atrasar 1 ou 2 meses desse plano de saúde. Para esses casos, existe algo que proteja esse consumidor para evitar que ele passe por isso? Como é que funciona, né, essa negociação nesses casos com as novas regras de amanhã? Não, nesse caso a gente não tem nenhuma previsão específica, até porque a figura do plano de saúde, ela não é uma figura de seguro, né? Então, certo, é uma contraprestação que é o que a gente chama dentro do direito de bilateral. Você tem uma contrapartida de pagamento e a contrapartida do fornecimento da rede credenciada. Então, com relação a essas circunstâncias que fogem, né, de uma questão vinculada à própria situação de saúde do beneficiário, não tem nenhuma previsão específica com relação a uma diferenciação para uma negociação mais prolongada ou qualquer outra alternativa. Existe alguma possibilidade, por exemplo, de a pessoa tentar fazer, que seja uma consulta, tá? Mas pode ser uma cirurgia, seja o que for, sem saber que o plano está cancelado? Porque todo mundo que tem uma carteirinha de plano de saúde, a gente tem lá, válido até tal data. Às vezes a pessoa acha que a carteirinha está válida, mas o plano cancelou pela inadimplência. Você até explicou na primeira resposta que já no 50º dia a empresa tem que mandar uma carta, né? O prazo seria de 60 dias, ou seja, 2 meses de inadimplência, mas existe isso de ter um atendimento recusado sem o paciente saber que não está mais no plano? Então, essa alteração agora é justamente em decorrência dessas circunstâncias que aconteciam. Como muitas vezes as pessoas
se comunicam com a operadora de saúde, até por meio de aplicativos de mensagem instantâneas, e-mail e etc., mas a normativa ainda trazia que a comunicação relacionada à inadimplência ou outras circunstâncias dos planos de saúde deveria ser feito por esse meio tradicional de comunicação, como a correspondência, é justamente para que não aconteça isso, que alargou-se as ferramentas de comunicação para que o beneficiário seja informado com relação à sua inadimplência. Lembrando que, exceto num problema em que ele colocou num débito automático, aconteceu alguma coisa com a conta, algo do tipo, é muito complicado. Você parte do pressuposto que o beneficiário não sabe que está inadimplente, até porque é ele que realiza esse pagamento. Esse é um ponto que precisa ser trazido também, é que essa normativa, ela trata justamente das relações entre beneficiários e operadoras de saúde em que há o pagamento direto. A gente não está falando daqueles planos que são coletivos, que são pagos muitas vezes por meio de uma intermediação com uma outra entidade, com uma empresa e etc. Então, é justamente para regulamentar de uma maneira mais eficiente essa relação entre o beneficiário e a operadora de saúde que estão em contato direto. Agora, afinal de contas, né, Nicole, você como especialista aí da área, acredita que essas mudanças que entram em vigor amanhã, elas protegem mais os consumidores ou as operadoras de plano de saúde? Essas normas, elas não se tratam de proteção, elas se tratam de uma readequação da normativa, né? Porque imagine que a legislação falava sobre edital, você fazer uma publicação em edital. Então, assim, já caiu em desuso isso, é muito raro, né? Isso ser minimamente eficiente. E não contemplava a utilização de outras ferramentas, como o que a gente usa, e-mail, mensagens por meio eletrônico. Então, nesse caso em específico, é muito mais uma atualização dessa normativa para garantir segurança contratual, tanto para o beneficiário quanto para a operadora de saúde. A gente não está falando de uma modificação. A questão dos 60 dias, inclusive, havia um formato de se contar isso de um modo diferente, e nesse ponto o beneficiário ele fica mais confortável, porque ficou mais fácil entender esse período de inadimplência. Porque antes você poderia contabilizar assim, 3 dias de inadimplência, depois mais 4 dias, depois mais 5, depois mais 10, e isso gerava confusão. Então isso é mais clareza para o beneficiário nesse ponto, com certeza fica menos difícil entender a sistemática dessa inadimplência. Mas de qualquer forma, né, Nicole, já tem muita discussão entre paciente e plano de saúde, muitos casos que vão para a justiça, porque às vezes o plano quer uma transferência por uma questão financeira, né, uma transferência do paciente, às vezes nega um tipo de local ou um tipo de atendimento. Isso. Agora, essa normativa, por mais que na prática não mude nada, só oficialize, como você disse, pode aumentar também entre aspas, essa guerra judicial entre paciente e empresa de plano de saúde, né? Não, essa normativa não. Porque a gente não está falando de nenhuma circunstância relacionada à rede credenciada, tipo de atendimento. Essa é uma normativa super estruturada para os termos do contrato. A gente não está falando de nenhuma diminuição, modificação. Essa em específico, não necessariamente. E como eu mencionei, a contabilização do prazo de inadimplência ficou até mais fácil para o próprio beneficiário. Então, essa, pelo contrário, é muito mais uma maneira de evitar essas discussões que eventualmente podem acontecer se a gente tiver uma transparência e uma estruturação melhor dessas normas contratuais. Perfeito. Na prática, portanto, 60 dias de inadimplência, desde que avisado pela empresa, o plano de saúde pode ser cancelado. Nicole Soares, especialista em direito da saúde, muito obrigado por esclarecer esses fatos aqui pra gente no Estúdio CBN. Boa tarde. Boa tarde. Agora são 3h29.